Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa, no Filé do Zezé. Filé do Zezé, primeira, sem segunda, você já sabe, olha, no carnaval foi uma maravilha, uma beleza. O pessoal acabava dando lá, correndo para onde? Pro Filé do Zezé. Então é isso aí, é assim que as coisas funcionam, não é? Então vamos começar o nosso programa de hoje conversando com uma advogada que mora no Brasil e mora na Itália. Uma advogada de nível internacional e que resolve um bocado de problema de muita gente que está doido para ser italiano. E se consegue, eu não sei. Como é para conseguir, nós vamos aprender hoje. Com quem? Com a Marina Cleto. Tudo bem, Marina? Tudo bem. Como vai você? Muito bem, obrigada. Agradeço o convite. É um prazer mais uma vez a gente estar conversando. Pois é, ela disse que passou com 17 anos, esteve aqui nesse programa. Agora está com um sotaque diferente. Arranjou esse sotaque na Itália, foi? Na Itália, né? Sim. Na Itália. Qual é a cidade que você mora? Moro em Palma Nova, província de Udine, na região do Friuli. Perto de Veneza, para ficar mais... perto de Veneza. É uma cidade mais famosa. Cuidado com 40 o canal. minutos Cuidado de carro. Que tá subindo ali. Não, tô tranquila, tô bem atenta. Tá tranquila, né, Marina? Sim. Marina, me conta uma coisa. Na realidade, independente do fato que nós vamos entrar especificamente, que é essa questão de nacionalidade italiana, Sim. O que é que você faz entre Brasil e Itália em relação a outras atividades da advocacia? Eu presto assistência internacional, na verdade. Presto consultoria a nível internacional, seja para o brasileiro que imigrou ou para aquele que tem intenção de adquirir a sua cidadania. Então, isso vai desde uma assistência a uma consultoria, seja tributária, previdenciária, ligada à família e ligada à imigração de fato, o planejamento imigratório. Então, todo esse cuidado que o brasileiro vai ter desde que ele pensa em sair do país, com a providência da sua autorização de residência, com se você tem a intenção de reconhecer a sua profissão no exterior, se você quer estudar no exterior, se você quer investir no exterior, se você quer fazer um estudo sobre o mercado de trabalho da cidade onde você vai morar. Obviamente eu tenho um foco maior na Itália, que é a cidade onde eu moro lá, o país onde eu moro. Eu moro lá há quase 10 anos, tenho uma ligação forte com a Itália, tenho uma família acquisita, como a gente pode dizer, porque eu casei com um italiano, então tenho uma família que eu vivo com ela, que eu amo como minha família. É um dos motivos pelos quais eu migrei, que foi justamente para cuidar dos meus sogros. E foi uma experiência que eu recomendo a todo mundo. Seja Vocês têm filhos? Tenho duas filhas que nos acompanharam. Que moram na Itália. Moraram conosco, porque agora cresceram. Uma tem 20 anos, mora em Roma, faz a universidade de medicina, está cursando medicina em Roma. E a mais nova também, ela morou 8 anos com a gente na Itália e agora ela decidiu voltar para Maceió, que é uma das coisas que a gente fala também, né? As nossas raízes às vezes falam mais alto, mas essa experiência, a bagagem cultural que ela adquiriu e tudo que ela pôde aprender, não só morando na Itália, mas viajando pela Europa, tendo a experiência de fazer alguns programas de intercâmbio com as escolas, é uma coisa muito enriquecedora. Me conta uma coisa, se você fosse oferecer a alguém que está querendo ir para a Itália, olha, venha para a Itália e tal, porque esta profissão que você tem é uma profissão que é bem vista por lá. Qual é a profissão ou as profissões mais bem vistas
no sentido da pessoa migrar? Então, eu tenho assim, pela minha própria experiência, quando eu migrei para a Itália, que foi por motivo familiar, e eu acabei me deparando com outro tipo de realidade. Minha vida mudou muito, porque o modo de viver na Itália é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Eu tive uma experiência, fiz um trabalho voluntário, assumi uma associação como presidente de uma associação de brasileiros do região do Friuli Veneza Giulia, e ali eu tive a oportunidade de conviver com os brasileiros dessa região e vi que as pessoas migram por diversos motivos. Eu não me sinto à vontade de convidar alguém ou de dizer vamos porque isso é bom. Claro que o que é bom para mim pode ser diferentemente para você. Então eu posso te dar um cenário de acordo com as suas próprias, o seu próprio perfil, com as suas habilidades e o que você considera como qualidade de vida para o que você quer fazer. Mas uma das curiosidades, o que eu posso dizer é que empregos como no Brasil, uma faxineira, um pedreiro, alguns empregos que no Brasil não são bem remunerados, na Itália são muito bem remunerados, entendeu? Enquanto outras profissões que aqui na Itália são muito bem remuneradas, na Itália já é um pouco mais, existe um equilíbrio econômico. Por exemplo? Por exemplo, um arquiteto, um engenheiro não vai ganhar muito mais que um pedreiro, é isso que eu estou dizendo. Todo mundo ganha mais ou menos numa mesma faixa de salário. É uma questão de profissões que são mais necessárias na Itália. Exatamente. Óbvio que profissões como no Brasil, um tabelião, uma pessoa que trabalha com o cartório, assim como na Itália é equivalente ao notário, são profissões que ganham, que estão em primeiro lugar, vamos dizer assim. Mas são praticamente empresários, é outra história. Tá, tudo não bem. Deixa de ser. Sim, médicos, então essa é uma profissão que vai ganhar mais, seja lá em que país ele estiver atuando. Advogados têm a possibilidade também de ganhar um salário maior, isso não é uma regra, mas tem a possibilidade, como empresários, como as pessoas que estão trabalhando com essas profissões que são mais atuais, né? Eu digo, as profissões que estão ligadas à informática, tudo aquilo que está ligado de alguma forma também com a globalização. Então, o pessoal do TI, da programação, isso é uma profissão do futuro, né? Da inteligência artificial. Então, em qualquer lugar do mundo tem campo, tem mercado para isso. Muito bem, agora eu lhe pergunto o seguinte, alguém está pensando em ir embora e pensa na Itália, certo? Como é que você mostra ou não mostra, não sei, o panorama italiano para eles? Tudo bem, eu acho que a Itália é uma ótima escolha para mudar de país, eu considero uma qualidade de vida muito boa por diversos motivos. A gente pode começar falando da segurança, a Itália é um país que eu me sinto muito segura, para mim essa experiência de ver minhas filhas, delas poderem andar na rua, delas poderem pegar ônibus em tranquilidade, é uma coisa que me surpreendeu e que hoje eu considero assim, um tipo de luxo que eu tenho no Brasil e que a gente não consegue enxergar tanto daqui, que eu tenho na Itália que eu não tinha no Brasil. Segurança, a qualidade do ensino público, de muita qualidade, então eu não pago escola e é uma qualidade excelente. Isso não só na Itália, mas em boa parte da Europa, então isso é uma das vantagens. As estradas, vou dizer que me surpreendem. As estradas na Itália são maravilhosas e eu acho que é essa possibilidade de você conhecer outras tradições, outras culturas, a própria alimentação, que é uma coisa famosíssima na Itália, a gastronomia italiana é considerada nos fala muito, né, a nós brasileiros. É uma das melhores do mundo, a gastronomia mediterrânea, como eles chamam, e isso faz parte de um modo de viver. Isso traz uma qualidade de vida. Agora, na tua visão, inclusive, porque você trata de determinadas coisas para que as pessoas cheguem no objetivo, como é que você trabalha uma pessoa que está pensando em sair do Brasil? Quando alguém me procura e diz, olha, eu tenho a intenção de sair do país porque eu queria viver uma experiência, e a gente vê que a pessoa não parou para pensar muito bem, porque não é um processo fácil e é um processo muito individual. Então a gente, quando sai daqui, a gente não faz ideia do que a gente vai se deparar. Perfeito. Entendeu? Quando você migra dentro do próprio país, já é uma dificuldade. E a gente não fala, e é isso que a gente fala da qualidade de vida ser relativo, porque você vai se deparar muito com um certo tipo de solidão, de solitude, né? Como chama na Europa, entendeu? E isso para nós brasileiros pesa muito. Então você tem que estar preparado para isso. Então o que eu faço eu faço algumas perguntas, eu passo um questionário para entender o perfil da pessoa, para ver onde ela, até em relação ao clima, ela poderia se adaptar melhor, porque isso vai influenciar no seu humor, na questão social, do que você considera importante. A Itália tem muitas cidades pequenas, então isso tem um tipo de vida
comida diferente, que para uns pode ser uma qualidade, para outros pode ser motivo de que não vai agradar. Então tem gente que prefere viver em cidades grandes, como Roma, como Milão. Eu vivo em Palma Nova, é uma cidade de 3 mil habitantes, é murada, é uma fortaleza. Maravilha. Entendeu? Então, tem Mas em as suas compensação não é como particularidades. determinadas cidadezinhas do Brasil que Não. praticamente são abandonadas, não é? Não, isso não. Exatamente. São cidades pelo muito contrário. organizadas. A Itália é um país muito É, organizado. exatamente. É. Então, Chico, continue. Então é isso, quando alguém me procura para fazer esse planejamento imigratório, eu trato cada ponto desse, buscando que a pessoa saia daqui e ela seja feliz, sobretudo. Muito bem. Agora, nacionalidade. Aí a Certo. coisa muda de figura. Ok. Como é? Então, Funciona... falando sobre a cidadania italiana, que é um Exatamente. assunto bastante Perfeito. comentado, a gente fala sobre a cidadania ius sanguínea, que é aquela do sangue, né? Isso. Então aqui a gente fala dos descendentes. Aí eu vou contar uma história assim, voltando um pouquinho pra gente falar sobre o Brasil. Ok. Ok. O Brasil, a própria definição de brasileiro, ela veio... Brasileiro era aquele que comerciava o pau-brasil. Sem Assim dúvida. como o padeiro é aquele que vende o pão, certo? Verdade. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil por volta de 1500, o nosso país já era habitado por índios. Isso. Esses índios começaram a, de alguma forma, comercializar o pau-brasil junto com os portugueses. Então, os portugueses e os índios foram considerados os primeiros brasileiros. A partir daí, Portugal promoveu a primeira grande imigração ao nosso país, que foi trazendo os africanos. E aí, esses africanos começaram a compor o que são os brasileiros também. Logo depois, devido a uma invasão de Napoleão a Portugal, Portugal em massa imigrou para o Brasil. Então, somos já essa mistura de índios, portugueses, africanos, e futuramente tiveram 2 grandes navios que saíram no final de 1800, no começo de 1900, da Itália, Perfeito. que vieram para o Porto de Santos, e aí trouxeram muitos italianos, e aí isso aconteceu com alemãos, com holandeses, Claro. com diversas outras Mas haja vista a nacionalidades. colônia italiana Por em isso São somos, Paulo, né? em 1930 Maravilha. tinha mais italiano que brasileiro em São Exatamente, Paulo. exatamente. E os italianos, eles têm uma forte influência até na nossa cultura. Mas para dizer isso, tudo isso para chegar no fato de que você hoje, fazendo uma pesquisa genealógica, construindo a sua árvore genealógica, você possivelmente vai descobrir uma ascendência europeia. E possivelmente Sim, sem uma dúvida. italiana. É. Então, se você pega aqui sua árvore, você vai escrever o nome dos seus pais, data de nascimento, casamento, aí vai para os seus avós, maternos, paternos, bisavós, até você descobrir qual é a vantagem do italiano e por que a gente... E você faz esse trabalho Eu faço esse trabalho de também. assessoria. Sim, faço também essa parte da pesquisa. Certo. Uma vez que a Itália não existe na lei italiana um limite de gerações, isso torna mais fácil que você encontre. Entendeu? Porque outras descendências, como a portuguesa, a francesa, existe a espanhola, ela tem um limite de geração. Então fica mais difícil que você encontre esse própria ascendente. portuguesa. A própria Apesar portuguesa. de serem os primeiros a chegar aqui. Sim, apesar de Ah. serem os primeiros. E isso, assim, a lei de imigração no mundo, ela vem mudando constantemente. Todo ano a gente passa por atualizações. Existem também projetos de lei para limitar essas gerações na Itália, mas hoje não é ainda a regra. A lei italiana hoje não existe um limite de geração. Ela vai sempre modificando, vai de Como alguma existe forma... na portuguesa. Como existe na portuguesa, como ela Exatamente. passou recentemente por um Perfeito. tipo de mudança. Como a gente poderia na portuguesa fazer através dos judeus sefarditas. É uma coisa que foi limitada até agora, janeiro desse ano. Então, assim... Como existe essa tendência para que exista essas mudanças na lei e que de alguma forma isso vá se limitando, é por isso que a gente assim incentiva as pessoas para fazerem essa pesquisa, porque além de você ter a possibilidade de se ligar com seus ancestrais, de você descobrir suas raízes, a história dos seus antepassados, você também consegue garantir para você maiores oportunidades, mas também para os seus filhos e para as próximas gerações. Bom, digamos que você encontre. Pronto, Certo. meu caminho é esse aqui, tá Perfeito. aqui meu antepassado. Será que você... Como é que Sim, você prova seu isso? tataravô. Como é que Ok? você prova isso? Certidões. A gente vai precisar das certidões de Pois nascimento. e você não sabe fazer isso.
normalmente, ir atrás de Sim, certidão. mas não é tão difícil. Parece difícil, você tem que ter um pouco de paciência, porque, obviamente, os cartórios não são muito... Tem um prazo, você vai precisar ir até contatar a Itália, os comunes na Itália. Os comunes são eles que expedem as certidões de nascimento, de óbito, de casamento na Itália. Perfeito. E eles têm um prazo. E eles estão acostumados a trabalhar com uma população de habitantes muito reduzida. Então, se fala muito porque a quantidade de descendentes de italianos brasileiros é enorme. Então, existem comunes que recebem muitos pedidos e isso leva um pouco de tempo porque existem poucos funcionários. Exatamente. E esse também é um dos trabalhos que a gente faz diretamente na Itália, que seria pesquisar essas certidões. Muito bem. Então, cada certidão precisa ser emitida no formato correto, precisa ser feita uma análise para ver se não foi abrasileirado, se não teve alguma diferença de informação nas certidões. Por exemplo, Giovanni imigrou para o Brasil, mas quando chegou no Brasil, seu nome virou João, porque João é Giovanni em italiano. É verdade. Então, se isso acontecer, às vezes a gente precisa fazer uma retificação desses documentos para provar que você é, de fato, um descendente daquele italiano. Giovanni. Não possível. Tem que ter a certeza, não pode ter dúvida. É por isso que é importante essa análise. E uma vez que a gente tem toda essa documentação, a gente providencia a tradução e o apostilamento e damos entrada no processo de cidadania italiana. E aí esse processo é demorado, como é Então, esse o processo- americano, por exemplo? Não, esse processo, em via de regra, se você mora no Brasil, a jurisdição de competência vai ser o consulado italiano no Isso, Brasil. Se você perfeito. mora em Maceió, seria o consulado de Recife. O consulado tem o prazo de 2 anos para terminar esse processo. São 730 Pra terminar dias. o processo. Para terminar o processo, do dia que você apresentou o pedido. Mas a gente sabe, é de conhecimento público, que eles demoram mais de 10 anos até para fazer isso. Então, vou fazer uma pergunta. A impugnação, ela é constante ou não? Não. Não. Ela não é porque as pessoas que dão entrada, elas têm todo esse cuidado de apresentar uma documentação muito bem cuidada, por isso que eu falei dessa importância da análise. Muito então, bem. quando você apresenta, a documentação estando perfeita, não teria por que ter impugnações. Você é imigrante? Eu sou imigrante. É. Você tem a Cidadania italiana, e brasileira. Sim, a Muito dupla bem. cidadania. Como é que funciona você como advogada nessa constante de Brasil e Itália? Questão essa- legal. A questão legal. Eu fiz um percurso para me tornar uma advogada na Itália. E, na verdade, eu me inscrevi em Portugal por conta de acordos que existem entre os países. Então, uma vez que eu me inscrevi na Ordem dos Advogados de Portugal, eu estava na União Europeia e me deu a possibilidade de me inscrever E você já era cidadã? Ainda não era cidadã Portuguesa. italiana nem Não, portuguesa, portuguesa, só não. brasileira. Um brasileiro pode se inscrever na Ordem dos Advogados tá de bom. Portugal. Existem algumas regras, mas você tem a possibilidade de fazer isso. Então, eu cumpri essas exigências, me inscrevi em Portugal e uma vez inscrita em Portugal, estando na União Europeia, eu pude me inscrever na Ordem dos Advogados da Itália. Foram outras exigências. Eu precisei fazer um estágio, uma espécie de estágio, um praticantado, onde um advogado italiano ficou responsável por mim por 3 anos. Quem quiser ir para Itália, olha aí, ó. Quem quiser cidadania italiana é a Marina Cleto. Marina, como é Sim. que entram em contato com você? Então, pode me procurar no Instagram, o meu é o @adv.marinacleto. Peraí, arroba ADV Marina Cleto. Ponto Marina Cleto. Ponto. Ah, não, o ponto aí ele chega. Bota Marina Cleto que chega. Sim, ou a minha empresa, que é a @Sonhare Consultoria. Sonhare. Sonhare, que seria sonhar em italiano. Exatamente. Ô, Marina, eu tive um prazer enorme de receber Prazer foi você meu. aqui. Eu acho que Enorme. você somou muita informação para quem... E ainda Obrigada. teria muita Sim, para eu dar. nem consegui concluir tudo, mas sim. Não tem nada, não. Quando você voltou ao Brasil, a gente faz isso A gente de novo. faz outra vez. Tá Ok, certo? foi um prazer. Ou então na Itália, espero Ou então você na lá. Itália. Quem sabe, né? A Sim. gente gosta de vez em quando fazer uma viagemzinha para lá, né, meu filho? Para a Europa, pelo menos. Tá Va certo? bene, grazie mille. Obrigado a você também por ter vindo e espero que a gente se encontre outras vezes. Eu também, muito obrigada. Tenho certeza que você somou muito hoje. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigada. Muito bem, gente. Então vamos até os nossos comerciais, lembrando do Sebrae, o nosso queridíssimo Sebrae, que vem crescendo e fazendo crescer, o que é mais importante. Voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.
Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Pois é, olha de volta, tá vendo? Voltamos e voltamos sempre com coisa boa, porque a gente toma um cuidado imenso com os convidados desse programa. E hoje eu tenho uma alegria, mas é uma alegria muito grande, porque essa pessoa, eu gosto muito dela. Nós tivemos uma ligação bastante forte há alguns anos atrás. Eu, minha mulher, todo mundo, porque as pessoas gostam dela. É uma promotora de justiça das mais sérias que nós temos, mas dentro dessa seriedade existe uma figura humana espetacular. Carla Padilha. Como vai, Carla? Olá, Geraldo. É um prazer enorme estar aqui. O prazer é meu. Eu estava assim, morrendo de preocupação que não conseguisse chegar a tempo, porque eu realmente... Mas eu esperava por você. E assim, desde o ano passado que estamos prometidos, né, de conversar. Verdade. Mas aí vão surgindo os atropelos de final de ano. É verdade. E conseguimos finalmente sentar à mesa. E aí, meu nome pessoal, eu agradeço a sua gentileza, né? Esses elogios são muito mais devidos à nossa amizade, à nossa relação de tantos anos. Eu já esqueci de contar quantos, né? Espero que sei lá quantos, mas enfim. A gente espera, mas não precisa mais contar, não. É verdade. Estamos aqui com saúde, é isso que importa. É verdade, né? Carla, é verdade. Eu estou à disposição para participar e contribuir com o que puder com o seu programa. Não, e o bom, o interessante, Carla, é que você é de uma instituição que também você sabe que eu tenho uma ligação enorme, desde o programa que eu fazia de lá, que era o Cidadã é Justiça, né? Isso. E Cidadania é Justiça. E tudo que é relativo ao Ministério Público me fala muito no coração. E você é do tempo que o Leão foi o primeiro, não foi isso? Muito tempo antes. Meu Deus do céu, quanta ligação gostosa e boa que nós tivemos. Você hoje está numa promotoria que é voltada para as questões militares, é isso? Isso. Me conta, como foi isso, como foi essa trajetória sua nesses últimos anos? Veja, eu estou no Ministério Público há quase 30 anos, né? Eu já poderia até estar aposentada, mas ainda não consegui me desapegar de uma instituição que diz muito da minha vida, dos meus anseios profissionais, e eu acho que ela possui a capacidade de produzir mudanças na civilização, na humanidade. E isso me traz muito prazer. Inicialmente eu trabalhei, como você falou, com o Leão, quando ele assumiu as primeiras vezes como procurador-geral. Nós éramos alunos, eu e outros amigos, e passamos no concurso e ele levou essas crianças para trabalhar com ele. E tantos anos já se foram. E nesse transcurso, houve uma época em que o Quaraci, que era meu colega de concurso, se tornou procurador-geral. Isso, e me convidou para criar o GECOC, à época, que era o Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas. Fomos nós que construímos a ideia. Não havia em Alagoas ainda, que hoje é o GAECO, né? Exatamente, e que na época era uma necessidade aqui dentro, até institucional, né? A gente vinha de uma época horrível de criminologia, etc. A gente tinha uma época dos crimes, né, de mando, né, das gangues fardadas e tantos outros problemas. E realmente o GECOC chegou e eu, como coordenadora, o procurador-geral entendeu que a promotoria do controle externo da atividade policial seria muito afeita às minhas atribuições. Perfeito. E aí
nós fizemos uma permuta, eu fui trabalhar lá e lá já se vão muitos anos. Me afastei por um período que eu fui fazer doutorado em Portugal, em Coimbra. Nesse período, realmente, eu tive... Esse pedaço eu não conhecia, olha aí, conta pra gente. Eu nem me lembro mais quando, mas foi na pandemia que eu defendi a minha tese de doutoramento. E eu trabalhei crimes de corrupção de agentes públicos no Brasil. Defendi a tese. Que beleza. Foi até de forma virtual, porque na época não se entrava em Portugal, né? Estava tudo fechado, as fronteiras estavam fechadas e graças a Deus agreguei valor aos conhecimentos que já tinha. Pretendo até agora na Bienal do Livro ver se eu consigo produzir uma parte da minha tese para publicar e voltei para o controle externo. Estou lá, né, depois da pós-pandemia, construindo ideias, trabalhando junto com pesquisadores das universidades. Hoje de manhã mesmo, Geraldo, eu estava lá no Ministério Público trabalhando o projeto que a gente tem, Mulheres em Segurança, Assédio Não, que combate o assédio moral e sexual das profissionais mulheres dos órgãos de segurança pública. É um grande problema? É um grande problema. Lamentavelmente. Será que essas pessoas não se encontraram em termos de respeito à mulher e, sobretudo, dentro da corporação? Pois é, mas assim, o assédio existe em todas as instituições. Com certeza. Né? Inclusive, existe uma campanha do governo estadual para combater o assédio moral dentro do serviço público. Perfeito. Né? Só que as instituições policiais são investidas de uma perspectiva de hierarquia e disciplina. Exatamente. Que reforça o machismo e que reforça a ideia de que a mulher, sabe, tem que aceitar determinados procedimentos normalizados quando na verdade configuram assédio. Então é muito mais uma chamada de atenção para essa problemática, para evitar as subnotificações, que são aqueles registros não feitos. A mulher sofre o assédio, mas silencia, e o silêncio é a pior resposta. Não tenho a menor dúvida. O que a gente quer é estimular, né, discutir esse assunto, tirar ele debaixo do tapete, para que as mulheres se empoderem, se encorajam para, digamos, denunciar esses maus policiais, que é uma exceção. Agora veja bem, Carla, são exatamente elas fazem parte de uma instituição que combate isso no mundo exterior. É verdade. Então elas têm que assimilar isso de uma maneira absoluta. Pô, que trabalho lindo que você faz com isso. É verdade. E assim, o que é que também ocorre, Geraldo? São instituições majoritariamente compostas por homens. São masculinas. É verdade. As mulheres ingressaram nas carreiras da segurança pública há muito pouco tempo. Exato. Então você tem aí, não sei qual o percentual, mas talvez 80% de homens ou 70% de homens. Dúvida. E isso tudo faz com que elas, enquanto minoria, né, se sintam muitas vezes reprimidas, né, amedrontadas, sem coragem, né, de trazer à baila essa temática, preocupadas às vezes que isso possa repercutir na sua relação familiar, né, muitas vezes o companheiro não é compreensivo. Exatamente. Quando chega uma notícia como essa, e o Ministério Público tem uma função importantíssima, né, de encorajá-las e de mostrar que há sim portas que recebem e que podem acolher essa mulher. Agora me conta uma coisa, Carla, à medida em que aparecem esses crimes, que são crimes, que situações são feitas para aquele que está invadindo a privacidade das mulheres dentro da sua própria corporação? Na verdade, assim, o assédio sexual é crime. O assédio moral, ele pode ser punido dentro da esfera administrativa, correcional, certo? E olha, o nosso trabalho foi tão sério que a gente não fez sozinho. A gente tem a parceria com a Universidade Federal de Alagoas. Bom. Fizemos pesquisas com a Faculdade de Direito, a professora Elaine Pimentel, que você deve conhecer, que é uma grande conhecedora das estruturas da segurança pública, para que a gente desse um diagnóstico do que acontece. Porque se nós olhássemos somente os relatórios oficiais, a gente diria que é um assunto de só menos importância. Mas é exatamente... Pois é exatamente porque as mulheres não chegam a denunciar que fica parecendo que aquilo não existe, né? Então a gente tirou esse problema, levantou a bola e a partir de agora cada instituição vai criar procedimentos operacionais de escuta dessa mulher, para que ela se sinta segura, para que ela saiba que direitos ela tem, para que ela entenda que tipo de responsabilização vai sofrer aquele agressor e para que isso sirva de modelo até para outras instituições, para que
não se reduza a possibilidade, não de extinguir, mas pelo menos de tornar em níveis aceitáveis esse tipo de violência. É verdade. Porque ela está muito embrincada no machismo, sabe, Geraldo? Muito. A ideia de que a mulher, quando está ocupando um cargo de destaque, é porque é bonita. Porque ela precisou ter algum agrado a mais por parte do seu chefe, sem se reconhecer a valorização da sua capacidade laboral. Mas essa valorização ela vem acontecendo mais ultimamente. Vem acontecendo mais, mas ainda assim estamos brigando Sim, por sem determinadas dúvida. coisas. Inclusive, não sei se você sabe, mas as instituições do judiciário hoje estão brigando pela paridade, né, para que as mulheres ocupem espaços de poder. E precisa fazer isso. Com certeza. Não é? Quando a mulher deixa de ser só assessora e passa a ser gestora, isso muda completamente, porque o olhar feminino é um olhar diferenciado, né? Nós temos capacidades iguais, mas sensibilidades diferentes. Então, por exemplo, na hora de uma escuta da mulher que foi agredida por um assédio, é importante que ela tenha uma escuta feminina também. Não tenha dúvida. Né? Ela vai se sentir muito mais à Não vontade. tenha dúvida. Então, essa base que a gente quer construir, não para que fique, mas para que ela perpetue. A própria militarização demonstra isso quando uma mulher precisa ser, vamos dizer assim, precisa ver o que Revistada. que ela... Revistada. Faltou a palavra na hora. Revistada, ela o é por mulheres. Por mulheres. Por mulheres. Exatamente. Então, isso já devia estar dentro das corporações. Pois é, mas Não a é? gente quebrou um tabu. Você não imagina como esse tabu foi quebrado. Agora, hoje, claro, que é um assunto que está em pauta em todos os lugares, né? Exatamente. Inclusive, assim, eu até aproveito para falar, a minha instituição, por exemplo, Geraldo, nunca teve uma procuradora-geral de justiça, nunca teve uma corregedora, nunca teve uma ouvidora. Os cargos mais importantes nunca foram ocupados por mulheres. E quantas procuradoras tem hoje no colégio? Eu não sei, mas no meu concurso eu acho que Não, foram... eu digo procuradora. Procuradoras. É. Acabaram de entrar duas, com mais 3, 5. Marluce entrou, Marluce Falcão. Caldas. Marluce Caldas entrou. Parece que a Marluce Falcão está no pé para aí, não sei. Não, eu tô mais perto do que ela. É, né? Eu sou a mais antiga do meu concurso. Eu tô E achando que eu só entro pela antiguidade mesmo, sabe? Mas, enfim, entraram recentemente algumas mulheres, mas percentualmente sempre fomos minoria. Em todos os locais mais estratégicos, sabe, Geraldo? Independentemente do contingente populacional de profissionais. Sabe? Perfeito. E a gente precisa quebrar isso, Claro. a gente precisa mudar essa perspectiva, né? E validar a capacidade da mulher de gerir, de liderar. Sem né? dúvida. Porque na hora que ela lidera, ela vai ter um olhar muito mais cuidadoso com a mulher, por exemplo, que precisa se afastar por uma licença maternidade, que precisa trabalhar num lugar mais próximo da sua residência, que tem necessidades fisiológicas diferentes do homem. Isso tudo apareceu nas entrevistas que nós fizemos. Sem dúvida. Narrativas extremamente machistas e que não são exclusividade da segurança pública. Infelizmente, ainda em dias atuais, em pleno século XXI, a gente vê instituições intrinsecamente machistas em todas as áreas. Muito bem. Digamos assim, Carla, para uma visão geral de público, o que é que está faltando para vocês que estão trabalhando nesse âmbito, principalmente você, na qualidade de promotora, colocar isso mais para o público de um modo geral entender que vocês estão ali para defender isso também? Olha, o que é que a gente percebe, Geraldo? A fala da mulher é muito mais dificultada. Por exemplo, a gente está numa reunião com vários homens, a gente fala alguma coisa, aquilo não repercute. Quando sai da boca de um homem, aí todo mundo, é isso aí mesmo. Eu digo, mas eu acabei de falar isso. Acabou de falar isso. Então, e para que a gente ocupe lugares, nós somos muito mais cobradas profissionalmente, a gente precisa ser muito boa para ocupar determinados espaços, sabe? Então, da mulher se exige uma sobrecarga de qualidade muito maior. Uma exigência. Uma exigência maior. Agora, é uma mudança de perspectiva, é um caminho, né? O que a gente não pode é retroceder. E esse caminho estamos insistindo, batendo na mesma tecla, revisitando, criando. A gente quer criar momentos, campanhas, sabe? Para que esse assunto seja debatido, que ele seja tratado em todos os cursos de capacitação dentro das organizações de segurança pública
E que a gente não esqueça que quanto mais se fala sobre ele, mais a gente busca mitigar esses efeitos nefastos. Porque uma mulher assediada, se ela silencia, muitas vezes isso repercute numa depressão, na vontade de deixar a corporação. Sem dúvida. E há casos, inclusive, de suicídios, tentativas de suicídio, porque a mulher se fecha, se embota e não consegue, né, mais conviver naquele ambiente, um ambiente hostil, de sofrimento. E que tipo de qualidade de serviço ela vai prestar? Como é que ela vai às ruas para atender bem ao cidadão, para combater o crime, se ela está emocionalmente abalada? E aí eu pergunto a você, até que ponto é feita algum tipo de campanha interna nas corporações para que essa mensagem seja levada, sobretudo, aos homens? Olha, hoje isso está muito melhor, viu? Mas hoje eu ouvi da representante da Polícia Científica dizendo: doutora, antes da sua campanha, que a gente começou isso em 2020, já faz quase 5 anos, Isso. não se tratava desse assunto. Certo? Então, a gente percebe que houve um avanço imenso. Isso é muito bom. Essa semana, por exemplo, eu estou fazendo inspeções em batalhões. E aí eu chamo as meninas e converso com elas. Não, doutora, melhorou muito. Está muito melhor, sabe? Os homens estão mais respeitosos. Então, isso já sinaliza que o caminho é esse. Claro. É falar sobre isso. Então, a gente vê também uma boa vontade das corporações, mas a gente precisa priorizar esse tema. Parece que os temas da mente masculina não tem esse assédio contra as mulheres. E eu escuto muito alguns homens: mas por que só as mulheres? Porque as mulheres são as maiores vítimas. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas eu acho que essa coragem delas, que está sendo incentivada, por exemplo, por você, nesse trabalho belíssimo, está aumentando. Sim. Elas estão enfrentando mais. E não só isso. Aqui no programa, eu recebo muita gente sobre esse tema. Não na militarização, mas de um modo geral, né? Cresceu muito a própria revolta da sociedade, você não acha? Eu acho. Mas a gente precisa evitar essa ideia de que aquela mulher foi corajosa, aquela dali... Não, ela tem que ser normal. Ela tem que ser uma prática. Exatamente. Fez a conduta. E, por exemplo, Geraldo, muita gente não sabe, mas até o assédio moral pode gerar pena de demissão. Está lá na lei que foi criada agora, claro, em 2023, eu acho, aqui do estado de Alagoas. Então, se o homem sabe, o homem assediador, a maioria são homens, né? Ele sabe que pode sofrer esse tipo de repressão. Não tenha dúvida. Ele vai pensar 2 vezes, verdade, né? Verdade. Então, a gente sempre reflete e sempre traz isso. A maioria dos homens tem uma consciência, mas dizer: amanhã pode ser a sua mulher. Exatamente. A sua filha, né? E a gente tem que ter um sentimento de respeito à mulher, exatamente, de uma forma geral. Exatamente, ele não sabe onde é que a mulher dele pode estar numa manhã, exatamente. E tem muitos policiais que têm esposas que também são policiais. Claro, né? claro. Então a gente tem que ser valorizada não pelas curvas ou pela estrutura física, mas sim pela capacidade e competência que a gente tem. Sobre tudo isso, sabe? Eu acho que a mulher tem que ser valorizada pela intelectualidade dela, pela capacidade dela ocupar qualquer lugar inerente ao homem. Lugar de mulher onde ela quiser. Onde ela quiser, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu achei, por exemplo, agora, no Carnaval, foi feita uma campanha, né, pelo governo do estado. Deixa ela quieta. Deixa ela quieta. Eu achei fantástica, fantástica. Porque aquilo ficou na cabeça das pessoas. Deixa ela quieta, pô. Deixa ela fazer o que ela quiser, é problema dela. É verdade, não é verdade. Isso não evita paquera, claro. Se é recíproco, que haja aproximações. O que você não pode é ser aviltada, exatamente. É ser invadida no seu corpo, né, ou na sua vida. Por que eu não perguntei a você que você gostaria que eu tivesse perguntado nesse último minuto? Deixa eu pensar, viu? Agora você me pegou... Pode ter mais de um, viu? Não tem problema nenhum. Não, veja, essa é só uma faceta do nosso trabalho, né? A gente tem trabalhado com políticas de segurança pública, agora chegaram as câmeras corporais no estado de Alagoas. Isso é um avanço grande, o Ministério Público tem acompanhado para e passo essa luta, porque o nosso objetivo é, com as câmeras corporais, proteger tanto o policial, com certeza, né, que vai evitar aquelas denúncias infundadas do meliante, dizendo que ele agrediu ou que ele invadiu a casa, e também defende a sociedade, né, que vai se ver numa situação de maior transparência do trabalho da polícia, que é tão importante. Então, é dizer que o Ministério Público é um órgão fundamental e que nós trabalhamos para garantir a segurança da sociedade e, em última análise, que todos possam ter o direito de ir e vir, né, com seu patrimônio. Agora, você tem noção da alegria que você me deu hoje?
eu tenho noção da minha, né? Eu estou extremamente Então feliz. vamos ter noção da mútua. Tá certo, tá Muito bom. obrigado por ter Eu que vindo. agradeço, Obrigado meu mesmo, querido. Carla. Eu que agradeço. Olha, use e abuse desse programa. Ah, eu- Não espere ser convidada, não. Ah, Diga, olha, é? eu tô com um assunto aqui, assim. Ah, Liga pra tá mim, não certo. faz isso não. Tá bom, vou fazer. Valeu. Não se preocupe que estarei de volta. Por favor. Viu? Me aguarde. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Bom, gente, é isso aí. Vamos até os nossos comerciais. Lembrando do Sebrae, esse Sebrae que, só faz crescer e fazer com que as pessoas cresçam também. E até daqui a pouco com mais uma entrevista conosco aqui no nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Até lá, gente. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Pois é, voltamos. Isso aí eu tô imitando. Você não ouve aquele som assim? Pois é, isso é porque eu tô entrando no ar de novo. Entrei. Então vamos lá. Com a nossa próxima convidada, não, com a nossa agora convidada, que é a jornalista, pesquisadora e etc, Iranei Barreto. Tudo bem? Tudo bem, Como vai Geraldo? você? Um prazer estar aqui. Sempre trouxe os meus assessorados, né? E hoje estou aqui para falar sobre o entorno dos mestres. Tava com saudade de você. Oh, Fazia tempo que a gente não se via. Verdade. Não é? Era nem uma figura extraordinária, sempre batalhou muito no campo do jornalismo. Houve uma época em que eu quis levá-la, inclusive, para mexer comigo na Abrajete, da qual eu renunciei. E não consegui. Enfim, vamos em frente, que isso é outro assunto, né, Iranei? Deixa pra lá. Não é não? foi uma experiência, né, que nós tivemos. Com certeza. Mas, começo. Iranei, me conta uma coisa. Você está fazendo uma pesquisa e um trabalho muito importante agora sobre os mestres. Isso. Para quem não sabe o que é isso, não conhece a linguagem, vamos explicar para ele o que são mestres. Olha, os mestres são detentores de saber, né? Saberes populares, que ao longo de sua vida, eles não só fomentam aquela tradição, mas como também repassa esse conhecimento para a comunidade. O mestre, ele pode ser um artesão, ele pode ser... Era isso que eu queria que vocês ouvissem. Ele pode ser um cantador, um palhaço de guerreiro, ele pode ser um mestre de guerreiro, né? Ou um artesão. Enfim, o mestre, ele é um detentor do saber. Ele está ligado à cultura popular. Isso, ao exatamente. folclore de um modo né? geral. De um modo geral, sim, ele está ligado à cultura popular. Porque, na verdade, os mestres, eles geralmente passam pela universidade, né? O mestre tradicional, que a gente chama, que é o mestre do conhecimento da educação, ele passa. E os nossos Passa mestres... pela universidade. Ah, sim, você está os falando. nossos mestres da cultura popular, Perfeito. eles têm um conhecimento e um saber que eles adquirem de geração para geração. E ao né? longo da vida. Ao longo da vida.
E existe uma lei aqui em Alagoas chamada Lei do Patrimônio Vivo. Essa lei, ela acontece no Brasil inteiro, né? E ela surgiu para poder criar a memória dele, resgatar, né? E salvaguardar os mestres vivos, né? Os nossos patrimônios imateriais. E aí essa lei completou 20 anos em 2024, a lei, né? E o primeiro edital dessa lei completa 20 anos agora em 2025. E nós começamos a trabalhar, a pensar, porque aí a gente já tem um percurso de 20 anos, né, da Lei do Patrimônio Vivo aqui em Alagoas, e a gente ficou curioso para saber o que é que acontece com a bagagem cultural desse mestre quando ele falece. Porque é o seguinte, a Lei do Patrimônio Vivo, ela dá uma bolsa de um salário mínimo e meio a cada mestre reconhecido. A cada mestre reconhecido, para que ele possa tanto a sua subsistência quanto também dos grupos, né? Para que ele possa ter recurso para patrocinar. Porque normalmente não são pessoas que tenham... Geralmente não. É muito raro. A grande maioria são pessoas de baixa renda. Perfeito, né? Exatamente. Então, assim, aquele apoio que o governo dá é uma ajuda gigantesca. Porque muitas vezes esses mestres, além deles não terem muita condição financeira, eles precisam também investir naqueles grupos. E é oneroso, é caro. Porque aquelas roupas, principalmente, por exemplo, se você for pensar em uma apresentação de guerreiro, que tem toda aquela ornamentação dos chapéus, as próprias roupas, é caro tudo isso aquelas vestimentas. Exatamente. A maior parte dos mestres, eles começam, eles próprios, ou um familiar, a fazer aqueles chapéus. Eu tive até uma experiência quando viajei para Taquarana para fazer uma pesquisa sobre o mestre Canarinho de Alagoas, que faleceu ano passado. Eu encontrei o filho dele, o mestre Braz, e a Quitéria, exatamente, e a Quitéria fazendo chapéus de guerreiro belíssimos. E esse material, por exemplo, no caso do mestre guerreiro, esse material é deles ou é um material que eles vendem? Olha, na verdade é o seguinte, a maior parte dos mestres, eles fazem para os próprios grupos. Mas quando aparece encomenda, eles aceitam porque é um dinheirinho a mais que entra, né? Inclusive é a difusão da cultura. Inclusive, no caso do mestre Braz, ele não só vende, como ele aluga os chapéus. Para as apresentações. Para as apresentações, porque é tudo Você muito deve estar caro. lembrado em casa como é que é o chapéu do guerreiro, né? Chapéu do guerreiro é um negócio... tem nada a ver com chapéu, tem muito mais do que chapéu, né? Quase que uma coroa, né? É uma coroa, é uma coroação, né? Então é o seguinte, a nossa grande questão é saber o que é que acontece quando esse mestre morre. Como é que fica essa continuidade, né? Muito bom isso. E aí a gente fizemos uma pesquisa, ela foi dividida em 2 edições. A primeira edição, interior de Alagoas, fizemos com 17 mestres. Vivos. Mortos. Sempre mortos. O projeto em torno dos mestres, ele é um projeto sobre os mestres falecidos. Certo. Sobre o legado dos mestres falecidos. A gente tem um outro projeto que também foi aprovado agora mais recentemente pela Lei Aldir Blanc, que é Safra Imaterial. Aí nesse outro projeto a gente vai pesquisar mais profundamente como a Lei do Patrimônio Vivo ajudou os mestres que estão vivos. Perfeito. Mas aí, no caso, é outra história, é outro projeto. Mas o entorno dos mestres, a gente quer saber, está se debruçando sobre o legado desses mestres. Nós fizemos 17 mestres, todos com atuação no interior do estado. Visitamos todas as famílias, né, para saber se aquela atividade continuava na família. Para nossa grata surpresa, a grande maioria sim.
os familiares continuam. Tem, por exemplo, o mestre Nelson Rosa, que era um grande mestre Perfeito. de Arapiraca, do coco de roda. Nome conhecidíssimo. Conhecidíssimo no Brasil, inclusive. E ele não só... a família não só manteve o coco de roda Nelson Rosa, como elas mantêm tradicionalíssimo. Porque hoje em dia tem muita estilização, né? Perfeito. A estilização da quadrilha, a estilização do coco de roda. Isso. Já no caso da família do Nelson Rosa, não. O Nelson Rosa aprendeu o coco de roda nas casas de taipa, no tradicional mesmo, que era quando o cidadão ia fazer uma casinha para ele, não tinha condição. Aí chamavam os amigos para bater o chão. Aí eles ficavam rodando e com cânticos para bater o chão. bater o chão. Olha que coisa interessante. E no final, eles davam uma bebida, alguma coisa do tipo. Então assentava o chão. E daí surgiu o coco de roda. E criaram uma cultura. E criou-se uma cultura. E o Nelson Rosa aprendeu o coco de roda dessa forma. E a família dele mantém os cânticos tradicionais, não colocaram nenhum tipo de instrumento fora do que era o que era já permitido, o que já tradicionalmente já se usava, né? Então, assim, a gente teve essas gratas surpresas de ver que algumas famílias conseguiram manter. Tem uma outra história também, que é o samba de matuto, que é lá de Maragogi. Samba de Matuto? Samba de Matuto. Que tinha um mestre. Tinha um mestre, que era o Tião, mestre Tião. E o mestre Tião, ele era formado, o samba de Matuto era formado por amigos, né? Era todos... A maior parte deles já é da terceira idade, né? Então, assim, era um grupo bem animado e ele faleceu. E o pessoal de lá continua tentando continuar com o samba de Matuto. Eles não perderam ainda a chama, a paixão, mas o samba de Matuto, ele é uma tradição que está acabando. E por que está acabando? Porque as pessoas não estão mais se interessando, não existem mais tantos grupos interessados em dar continuidade. O samba de Matuto surgiu a partir do negro, do escravizado. Já é uma tradição que eles faziam o samba de Matuto dentro das senzalas, né? Era uma coisa bem de resistência mesmo. E hoje em dia pouquíssimo se ouve falar do samba de Matuto, então um folguedo que está com uma possibilidade de extinção. E o pessoal, a gente visitou, o pessoal em Maragogi, tem hora que eles param um pouco, continuam e tal, mas eles são muito apaixonados. Quer dizer, o mestre Tião já faleceu, acho que tem 14 anos, se eu não me engano, há 14 anos. Mas o grupo que ele deixou, a chama não apagou. Não, pronto, isso é que é importante, eu ia perguntar a você. Quantos desses mestres deixaram um legado que foi continuado, reconstruído, etc. Então, porque isso aí é que faz a cultura não morrer. É verdade. Olha, a grande maioria. O que acontece é o seguinte, por exemplo, nós temos Dona Nésia, que era rezadeira, benzedeira e parteira. Ela faleceu com 112 anos. 112? Ela não deixou na família nenhum descendente. Perfeito. Que desse continuidade. A Tota, que é uma neta dela, a Tota, ela sabe benzer, mas ela benze só a família. Ela não atende a população. A comunidade. Não atende. Ela é de Santa Luzia do Norte, Dona Nésia, né? Também descendente de escravos,
O avô dela nasceu, ele morreu com 115 anos e ele nasceu um pouquinho depois da lei do ventre livre. Que beleza. Foi. Então, a partir São histórias que não podem morrer. Exatamente, é isso que a gente está trabalhando para resgatar. E o que acontece é o seguinte, por exemplo, nós temos 2 mestres, que é mestre Jaime e o mestre, aliás, são mestre Jaime e o mestre José Laurentino, mestres maravilhosos. Em que setor? De guerreiro. De guerreiro. Que são mestres maravilhosos, mas eles nunca tiveram seus próprios guerreiros. Eles trabalhavam para os guerreiros. O que dificulta a continuidade. Então, por exemplo, eu cheguei na família o mestre Jaime tinha uma família muito pequena também. Ele, durante muitos anos, ajudou vários mestres e tal, fundou aqui e lá em Coruripe, né? Ele brincava, ele comandava os guerreiros, mas dele mesmo ele nunca teve. E quando eu cheguei lá, o filho dele, o único filho, que é um filho adotivo, não continuou. Não se interessou. Ele não tinha um guerreiro, né? Ele disse que gostava muito, ele chora e ele é muito saudoso, mas ele casou. Casou. Teve filhos, não teve um filho, na verdade, e ele não conseguiu continuar no guerreiro. Agora, me diga uma coisa, Iranei, qual é o objetivo final, ou pelo menos em continuidade, do projeto Em Torno dos Mestres? Como é que vocês vão documentar esse trabalho magnífico que vocês estão fazendo? Na verdade é o seguinte, a primeira edição do projeto Em Torno dos Mestres, que a gente foi ao interior fazer essas entrevistas, esse material já está disponibilizado no blog Aqui e Acolá. Tá num blog. Em forma de matérias. Peraí, repete aí o blog. Blog Aqui e Acolá. O endereço é aquiacolá.net. Certo. E aí a gente disponibilizou 17 matérias sobre os 17 mestres e, além disso, a gente reuniu em e-book um livro onde a gente faz também todo esse trabalho. Ele colocou o blog, no blog você tem muito mais material do que no livro. Perfeito. Mas a gente precisava juntar todo esse material num documento que agora a gente está buscando viabilizar ele impresso para a gente mandar prioritariamente para o interior do estado, para as cidades onde os mestres atuaram, porque a gente chega... Os 17. Dos 17 para órgãos, e para depois continuar. E aí o que acontece? A gente chega, nessa nossa busca, a gente chegou nos lugares e tem um lugar que os secretários não sabiam que o mestre existiu. Aí a gente quer fazer esse material impresso porque fica uma consulta, né? Se você for falar, mestre Jaime, tem um material reunido que conta a história do mestre Jaime. A gente já está em busca, está tentando apoio para... a primeira fase do projeto, a gente teve um incentivo da Lei Paulo Gustavo, conseguimos um recurso, né? E agora a gente está indo para a segunda etapa. Eu espero que os 17, depois os que vierem à frente, eles tenham um objeto, um meio de que isso continue, porque é assim que a coisa vai ficando na história. Iranei, muito obrigado por você ter vindo falar sobre esse assunto tão importante para a cultura, sobretudo aqui a cultura de Alagoas. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E volte sempre. Amém. Nós temos também um Instagram, que é @Em Torno dos Mestres. Em Torno dos Mestres, bota isso na cabeça. Onde a gente faz todo um diário de bordo. Quando eu chegar em casa, eu vou entrar nele. Obrigado por ter vindo, Iranei. Eu que agradeço muito. Bem, eu vou convidar você para ver um vídeo do Sebrae aí com a Giovana Busato. Um daqueles vídeos do Sebrae que você está acostumado a ver no programa. Vamos lá. Giovana, não posso mais ser MEI. O que é que eu faço? Primeiro, parabéns. Seu faturamento está mais alto. Oi gente, esse é o nosso 4º vídeo da série Dúvidas de Início de Ano. Meu nome é Giovana, eu sou colaboradora do Sebrae
Eu sou uma mulher branca de cabelo curto e vestido preto. E hoje eu vou te ajudar a saber o que fazer quando você não pode mais ser MEI. Você precisa informar a Receita Federal essa nova categoria e a Junta Comercial. E para isso, você pode entrar no portal do empreendedor e buscar como fazer esse desenquadramento. Entre no portal do ECAC e junta todas as informações nele. Mas o profissional indicado que vai te ajudar nessa nova jornada é o contador. Ele vai fazer tudo isso por você e você não vai precisar se preocupar. Nós do Sebrae temos especialistas prontos para te ajudar nessa nova jornada. Entre em contato com a gente no 0800 570 0800. Se você gostou do nosso vídeo, curte e manda para aquele amigo que tá de parabéns. Conte com a gente nessa nova jornada. Obrigada! Gostou? É isso aí. Obrigado por ter vindo, obrigado mesmo, obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, obrigado à nossa equipe que está atrás ali, ó, que não é brincadeira. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer, então o encontro está marcado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.